Olá, boa noite. Estamos aqui mais hoje à noite com o Mauro Brandão, escritor caetense. Opa! Saúde, Mauro. Prazer, beleza? viu? Prazer, obrigado por aceitar meu convite, viu, Mauro? Ok, é uma honra. Obrigado. E Mauro, como é que tá o lançamento do seu novo livro? Porque a princípio a gente já fez, para quem não sabe, já fiz uma entrevista com o Mauro em 2015. Sim. Sobre o Clararuz e o Poeta. Foi quando eu tomei posse na Academia de Letras do Brasil, né? E como é que foi, Mauro? Como é que foi a experiência depois de 2 anos, né? 2 anos, a carreira do escritor é uma carreira, ela é relativamente lenta, né? Ela, às vezes, é até ingrata, porque às vezes o cara é reconhecido só depois que morreu, né? Você pega o caso de Van Gogh, né? Van Gogh, depois de não sei quantos anos, né? Que foi reconhecido ali daquela obra-prima genial, né? Tem uma frase morreu pobre, né? Exato. Tem uma frase do Machado de Assis que fala: morreu, pode elogiar, né? Você já viu essa frase, né? Sim. Morreu, pode elogiar. Infelizmente, na arte em geral, infelizmente é isso, né? As pessoas tendem a dar valor quando a pessoa morre e tal. Em vida é muito difícil a pessoa ser valorizada em vida. Sim. Né? Eu vejo muito isso aí, Claudio, inclusive no meu livro Na Solidão do Outro, né? Na Solidão do Outro tem elementos que ainda não foram percebidos. Assim, muita gente, é um livro que teve, inclusive... Né, A Solidão do Outro, só para introduzir, A Solidão do Outro já é seu terceiro livro, né? Correto? É o segundo livro. É o segundo livro, desculpa. O primeiro é Clararuz, o Poeta. Que, passando só uma pincelada, ele se passa em Sabará, como é que conta? Clararuz, o Poeta é um livro que é um romance bem assim. Ele tem um estilo bem de telenovela, né? Porque tem núcleos e tudo mais. Então, isso passa em Sabará, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Né? E ele começa com a história do Mandel e da Clararuz. O Mandel é um poeta, sociólogo, professor, né? E poeta, né? Músico. É lançado pela Letramento, né? Você é editora Letramento, correto? Exatamente. Que hoje... E é fácil de achar também no site deles ainda? É fácil. Com você também, quem quiser adquirir com você também consegue através de você ou só no site deles? Não, a gente tem alguns exemplares ainda, só de Clararuz Poeta. Na Solidão do Outro a gente não tem mais não, né? A gente está tentando... a gente está tentando, né, ver lá com a editora, né, impressão de mais exemplares, né? Porque esgotou a primeira e a tiragem que ele fez para a segunda edição também já esgotou. Que bom, parabéns. E mesmo assim, igual como eu te falo, ainda existem elementos na Solidão do Outro que eu acredito que vão ser percebidos, né, com uma visão muito acurada, né? Eu estou até esperando aqui o meu amigo, professor escritor, Jadir Martins, que é o revisor, com muita honra, né? Porque Jadir Martins é uma das personalidades muito importantes de Caeté, ex-vereador, ex-secretário de Educação, ex-presidente da FEC, líder de movimentos na igreja. Ele está encabeçado no novo livro ou desde o primeiro? Não, é só nesse agora. Só nesse, né? Que põe Mistérios do Amor e da Guerra, né? Só pra gente não sair do... Clararuz e Poeta, o segundo, Na Solidão do Outro. Aí existe mais 2 e-books, né? Que brevemente a gente pretende transformar também em livro impresso, né? Que é Voltei Formiga e O Soldado Errante, né? O Soldado Errante... É fácil também achar nas plataformas digitais? Na Amazon. Na Amazon você encontra Voltei Formiga e encontra o Soldado Errante. Buscando o Mauro Brandão, provavelmente o nome é um pouco diferente, né? Não, é fácil de achar. É fácil de achar, eu já fiz o teste nas pesquisas, né? Então é fácil de encontrar. Esses dois que ainda, por enquanto, não tem na versão impressa, né? Só tem digital. Exato. Na sequência, Clararuz Poeta, Na Solidão do Outro, Voltei Formiga, O Soldado Errante, e agora vem o Põe Mistério do Amor e da Guerra, que é o 5º livro, né? Que é o atual. Que é o livro de poesias, né, tal, né? É um livro onde eu compilei
um número relativamente grande de poemas, né? Alguns conhecidos até no Facebook, mas eles foram editados, né, e revisados depois da revisão do amigo professor escritor. Eu sempre gosto de colocar professor escritor, porque ele é escritor de 4 livros do Jardim, né? Então ele tem algumas modificações, né? E tem poemas inéditos, né? Foram poemas que passou um carro aqui, né? A gente, né? Mas são poemas que eu fiz questão de não apresentar ao público para que seja inédito, né? Inédito mesmo. Eu né? vi também seus comentários, né? Que a ideia é lançamento em Portugal também, correto? Ou a princípio no Brasil, para depois... Eu vou te explicar como é que é. O que acontece? O lançamento, a distribuição, ela vai se dar no Brasil e em Portugal simultaneamente. Simultaneamente. Tá? Pela editora Chiado. A editora Chiado é a maior editora hoje, é a que mais publica livros em Portugal. Né? É uma editora, mas o importante foi que existe uma avaliação, né, de uma comissão Chiado, dos originais que chegam lá. Que selecionou você. Selecionou o seu livro, né? Exatamente. Então, e só para entender, o seu novo livro, ele tem algum tema específico ou ele é variado? É social, temas sociais, do que você sente mesmo? Quais são as suas aspirações para esse livro? São temas do amor e da guerra. Né? São temas variados. Alguma guerra específica ou guerras de paixões, de amores? Olha, tudo isso aí misturado, né? Inclusive a guerra contra si mesmo, né? A guerra que você trava com você ou eu. Então, mas é uma guerra mais pessoal, sentimental, não guerra de armas. Primeira, segunda. Não, existe também poemas que vão trabalhar na questão social, né? Nos conflitos sociais e tudo mais, né? Eu acho que a poesia ela tem uma abrangência muito grande, né? Inclusive a poesia ela tem hoje estudos, né? Que mostram que a poesia ela é mais importante do que os tais livros de autoajuda, né? Como diz, porque até eu acredito que a autoajuda é a ajuda para o próprio escritor, né? Porque ele que ganha dinheiro, né? Exatamente, Eu também tenho certo meio receio contra a autoajuda, mas a poesia ela tem um poder de levar o leitor a um estado de êxtase, a um estado de meditação, de reflexão, de emoção. Você tem um exemplar dele aqui não, né? Não, ele não... Eu vou colocar na tela. Vou colocar a capa. Ele não tem, o Poema Mistério do Amor e da Guerra ainda não tem capa. A princípio, então, que eu vi algumas postagens suas... Tem o Livro de Ouro, né? Que é diferente. Sim, O Livro de Ouro porque nós fizemos o Livro de Ouro. O Livro de Ouro foi uma forma que a gente encontrou para que a gente pudesse vender antecipadamente exemplares de Poema Mistério do Amor e da Guerra, que deve ser lançado em setembro. Mas né? Esse livro de ouro está disponível para qualquer um comprar? Não é comprar, você compra, né? É uma compra mínima de 3 exemplares. Né? É um financiamento, como se fosse um financiamento coletivo, correto? Entre amigos, no caso é mais pessoas... É uma venda antecipada, né? Sim. É uma venda antecipada. Mas a pessoa... As editoras normalmente elas fazem pré-vendas, né, e tal, né? Então a gente já porque são muitos e-mails, né, trocados com a Chiado, muitas conversas, então a gente trabalhou com essa possibilidade de fazer a pré-venda por nossa conta, né? E qual que é o motivo? A gente quer chegar... o livro deve ser lançado em setembro. Tá? Né? 2018. Pode ser que não seja em setembro, pode ser que seja um pouquinho mais. A previsão, a previsão é setembro. Setembro, Mas está fechado com a editora? Não. O leitor? Ele pode procurar saber? O contrato que eu fiz, foi celebrado em fevereiro, né? Então eles pedem 6 meses para o lançamento do livro. Então, mas por enquanto, agosto, o leitor que quer comprar esse exemplar, né? É um mínimo de 3.
antecipadamente. Exatamente. Ele pode entrar em contato com você? Como é que funciona isso? Pode, né? A gente começou a fazer o livro de ouro, assim, procurando pessoas mesmo aqui em Caeté, né? Vamos fazer uma campanha digital, né? Onde a pessoa vai poder comprar. Porque a gente aí tem que calcular custos de frete, né? No correio, né? Então, por enquanto, o público foco é de Caeté mesmo. Que dá para entregar o exemplar mão a mão. Mas a gente vai lançar agora já, talvez na próxima semana, né? A campanha virtual também. Né? Então, qualquer pessoa do país, né, ela poderá comprar, né? E a Chiado, e como eu tenho muitos amigos na Europa, não só em Portugal, mas na França, na Alemanha, no Luxemburgo, né? Escritores também ou amigos mesmo? Eles vão poder comprar através do site da Chiado Books, né? Diretamente lá, entende? Então, em Portugal, eles garantem a entrega em toda a Europa Ocidental, né? Através da compra da Chiado Books, né? Porque hoje tem muita gente que compra pela internet, né? Eu compro muitos livros pela internet. Aliás, eu sou um preguiçoso, né? Então, assim, para poder sair de casa e ir numa livraria, Com certeza, né? Então hoje mesmo eu comprei um livro bacana, assim, desde demais. Só esqueci o nome dele. Mas é um livro muito interessante, que até parece um pouco com Na Solidão do Outro, que é um livro de um moçambicano. Foi até comentado por Mia Couto, que é um outro escritor moçambicano, que para mim um dos maiores escritores contemporâneos, né, Mia Couto. Isso, só te perguntar, você tem algum método de escolha de livro? Por exemplo, por enquanto, como eu estou escrevendo meus livros, eu não consigo ler, por enquanto eu estou meio fechado a outros livros, eu não consigo ler, por falta de tempo. Você consegue escrever o seu livro e lendo outros? Você consegue fazer isso? Consigo. Ó, que bacana. Interessante. E eu tenho uma... Eu não consigo, eu falo porque eu não consigo. Eu terminei o meu primeiro agora, estou finalizando o segundo, e não consigo. Por exemplo, se eu começar um livro aqui agora, eu meio que... Eu consigo, assim, na verdade, eu ainda tenho um hábito de ler vários livros ao mesmo tempo, sabe? Isso não é coisa de agora, não, coisa desde muito tempo, né? Até em O Soldado Errante existe aí vamos colocar assim, a tal da autoficção, né? Porque em muitos momentos o Soldado Errante sou eu, entendeu? Então eu conto uma história, por exemplo, né? O Soldado Errante conta a história dele quando ele era criança, que ele era fascinado por enciclopédias, né? Então o meu pai foi um grande incentivador da minha escrita, da minha leitura. Qual é o nome do seu pai? Nilson Brandão. Brandão. Ele já faleceu, né? Mas ele é uma herança muito forte que ele me passou, e eu aprendi a ler com 4 anos de idade, né? E ele foi lá e começou a me ajudar. Aí depois eu fui sozinho, sabe? Né? Inclusive, é um dos seus incentivadores, seu pai? Meu pai pra mim é um guia, sabe? É um dos guias. Mas assim, aqui, por exemplo, a sua formação acadêmica é de economia? Economia. Como que um economista começou a ir para esse caminho das letras dos livros? Como que surgiu isso? Pois você sabe, eu vou te contar uma coisa aqui. O que acontece? Eu sou técnico em eletrônica, sou formado a minha profissão, né, eu sou funcionário público federal da aeronáutica, né, na área de telecomunicações, né? Eu fiz um concurso, na época que eu fiz o curso de eletrônica, depois eu fiz um concurso, passei, né? Fui trabalhar na área de telecomunicações de controle de voo, né? E aí eu fui fazer engenharia elétrica, na PUC. Você lembra disso, né? PUC Minas? PUC Minas, Eu fiz porque eu resolvi, vou seguir e tudo mais. Aí só que a PUC Minas, aquele campus da PUC ali do Dom Cabral, tem uma biblioteca, única ali, né? Não é igual o campus da UFMG, que tudo é muito longe, né? Aquele campus mais concentrado, né? Então eu ia para a biblioteca e ia ler livros de economia, né? E lia muito Marx, inclusive, né? Eu sou um estudioso de Karl Marx, né, e tal. Acompanhei, inclusive,
é um professor um dos melhores professores, historiadores, que é o João Antônio de Paula, os melhores historiadores de Minas Gerais, né? Em várias matérias optativas, só porque ele abordava Marx, né? Então você é adepto a ideologia? Não é a ideologia. Isso aí que é muito importante. Porque conhecimentos, né? Porque o que tem mais na internet hoje é gente falando mal de Marx sem conhecer Marx. Né? Exatamente. Por isso que eu tô tentando eu tenho assim, uma certa autoridade até para dizer aquilo que eu acho que Marx foi importante e aquilo que ele equivocou. Porque eu li, de verdade, é difícil de ler, não é fácil, né? Agora, o que acontece com a economia em relação à literatura? Né? E eu até falei isso com o meu professor orientador da minha monografia, Maurício Borges Lemos, né? Aqui nós estamos falando de qual ano mais ou menos, só para o telespectador meio situar no tempo. Eu comecei em 92, mas eu tranquei a década, ela influencia no modo de escrever, nas ideias. Eu tive que trancar minha matrícula. 92? 96. Fogo do Plano Real, então você já pegou aquela parte do... Eu comecei, o que me chamou a atenção na época foi a inflação. Porque você já pegou depois da inflação. E aí... Não, eu peguei um pouco antes, na verdade, não foi 94, assim, por aí. Eu nem lembro, porque eu formei, eu tive que trancar a matrícula porque eu fui diretor da Casa de Cultura, né? Sim. Daqui de Caeté. Aí eu tive que trancar a matrícula para terminar meu curso, e eu terminei em 2002, né? O que acontece com a economia? A economia, na verdade... Você foi... direito na Casa de Cultura, na administração de... Raul Messias. Beleza. Mas pode concluir. Então, o que eu vejo da economia, que a economia me dá uma visão. Porque o que acontece? Eu me tornei economista, né? Não para ser operador de bolsa de valores, né? Nem ser um administrador de empresa, nada porque, disso. Inclusive, eu ia comentar isso, que eu leio suas colunas, sempre que possível eu leio suas colunas no Jornal Opinião, que é toda quinta-feira. Amanhã tem mais uma. No Jornal Opinião, então sempre que possível eu leio. E eu não vejo nos seus textos, né, nas suas crônicas, a influência econômica, muito focada mesmo, aquela coisa só falando de economia. Você é uma coisa sentimental, são assuntos priorizados, né? Você gosta de falar mesmo e tal. Então por isso que eu te perguntei, eu achei muito interessante. Você formado em economia, mas a gente não vê tão claramente nos seus textos, na sua influência literária, a economia, por isso que eu achei interessante. Eu acho que essa herança, né, de artigos, crônicas, contos, né, porque são várias formas de publicação na opinião, poesia inclusive, ela vem desde da minha formação enciclopédica, né, de gostar de vários assuntos, né, sempre gostei isso é desde muito novo. Eu tinha um tio, né, Nelson Brandão, que enquanto ele estava vivo... Aqui, só um minutinho. Nelson Brandão é o... Nelson Brandão ele é um... Eu tô confundindo com o professor Nelson. Não, ele já faleceu há muitos anos. Beleza. Mas ele era considerado um grande intelectual da cidade, né? Uma geração mais do Tunico velho, né? Do Tunico que ficava na praça ainda, né? Ele é daquela geração de intelectuais, escrevia muito bem e tudo mais. E eu gostava muito de ler. Eu ia lá pro quarto dele, né, que ficava na casa dele, na rua Mato Dentro, né? Então eu ia lá e gostava de ler. Aí eu tinha também um primo que morava em Barbacena, a gente ia muito em Barbacena. Tanto que em Clara da Luz tem Barbacena. Tem Barbacena? Né? Tem Barbacena, porque eu conheço Barbacena, né? E aí acabei... a vilã, que é a Magda, né? E a Esther, que é a psicóloga, assim, elas são oriundas de Barbacena. Desculpa te interromper, mas parece que você tem uma paixão especial por Clara Luz Poeta, ou é impressão minha? É o seu livro meio que preferido? Não, Posso forçar assim? Não, o Clara Luz Poeta é o carro-chefe. Que eu vejo nas suas palavras, quando você comenta sobre Clara Luz Poeta, mais alegria, não que os outros não tenham negócio, mas eu vejo que o Clara Luz Poeta você tem mais... Né? Você fala mais espontâneo, porque
é o primeiro seu divulgado, porque o primeiro livro seu que você divulgou em escala municipal e até estadual é o Clara Luz Poeta. O Clara Luz Poeta foi o primeiro livro mundial. Então, exatamente. Porque ele foi parar em vários lugares, né, em vários países. Você foi convidado né? à França, né? Exatamente. França, né? Então, por isso que inclusive, eu queria até que depois você comentasse como foi sua ida à França. Porque você foi convidado, como foi o convite, como é que foi a viagem? Eu acho que isso tudo foi uma sequência de academias, né? O que acontece? Quando eu escrevi Clara Luz Poeta, ele foi lido por um professor que é de literatura, né? Inclusive consultor, não sei se ele continua sendo, mas ele era o consultor da Academia Brasileira de Letras e tal, e que estava em formação a Academia de Letras do Brasil, né? Formando uma academia onde se valorizava ali os elementos, os trabalhos dos escritores, né, e tudo mais. E eu fui convidado por esse professor que chama Cláudio Lúcio Firmo da Silveira para integrar a Academia de Letras do Brasil, né? Foi uma posse na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, né? E eu ocupo a cadeira 07, que é patrocinado por Guimarães Rosa, que era primo da minha avó. Que futuramente nós vamos entrar em um assunto ainda, tem um assunto pra gente conversar depois sobre isso. Aí, depois disso, o que acontece? Eu comecei a conhecer, porque o meio acadêmico, né? Ele tem uma coisa, quando você começa a conhecer as pessoas, começa a estabelecer relações saudáveis, né, com as pessoas das academias, né, você vai conhecendo outras pessoas. Então eu já meio que uma rede de contato, né? E eu já tinha um projeto desse livro de poesias, né, que era um projeto antigo, não era um projeto novo. Mas eu falo assim, o Clara, só pra gente não perder a linha... porque eu quero explicar... Entendi. Porque esse Clara é o Clara Luz que te levou à Europa, né? Não, o Clara Luz Poeta... O convite chegou. Porque o Cláudio Firmo, ele considerou, pelos elementos que compõem, os elementos literários, que compõem Clara Luz Poeta, que é um livro, meu primeiro livro, com 552 páginas, né? Então, assim, é só um louco mesmo que vai escrever um livro. Eu ouvi boas críticas a respeito dele, tá? Eu ainda não tive oportunidade de ler, igual eu te falei, porque ultimamente eu tenho os projetos pessoais, eu ainda não tive oportunidade, quero ler. Sim. Eu não tive oportunidade ainda, mas eu ouvi muito bem a respeito dele. Sim. As críticas muito boas a respeito dele. O Clara Luz Poeta é um livro muito bem aceito, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Porque ele, por exemplo, tem uma parte que é realmente interessante, são 113 músicas que são mescladas às tramas que acontecem no livro, né? Então, Clara Luz Poeta tem uma... E são músicas, uma parte do Clube da Esquina, né? A minha própria influência musical, eu sou músico também, né? E o Clube da Esquina foi uma influência muito forte. Você é tecladista? Eu sou tecladista, pianista, né, e tal. Bacana. Ainda toca ainda? Toco. Meu Deus. Toco. Não posso parar, não. Eu não tenho tocado muito em público, né? Até assim, o único lugar que em público que eu tenho tocado ultimamente era no Mafu. De vez em quando. Muito bom, gostei. Fui ao Mafu e gostei. É um bar bacana. Mas voltando ao livro, até chegar a sua ida à Europa. Então, aí o que acontece? Aí, a academia fazendo muitas reuniões, já com grandes possibilidades de vários eventos, né? Que a gente divulgação, estava planejando. Eu conheci um grande artista plástico, sabe, que chama Sérgio Piranguense. Sérgio Piranguense. Piranguense. E ele ficou encantado, né, com os meus poemas. Ele é um desenhista, né? Ele, tanto é que ele é parte da Academia Francesa, né? Só pra gente situar, esses poemas que você está citando não são os que estão nesse livro novo, não, né? Não, alguns são. Alguns são. Porque eu não lancei nenhum livro de né? Entendi. Porque como que esses poemas chegaram na mão dele? Porque a gente tinha um planejamento de lançar já esse livro de poesia. Na época do Clara Luz? Na época, depois do Clara Luz. Entendi. Né? Depois do Clara Luz. Então, assim, eu já tenho anos. Eu escrevi meu primeiro poema com 6 anos de idade.
Aqui, E só um pra poema em quadras, né, sabe? Que chama O Coveiro, sabe? Que é muito interessante. Só pra gente dar os créditos. Uma visão de criança. Dar os créditos. Quem edita seus livros? Revisa, quer dizer, desculpa, revisa seu livro? Não, quem revisou os livros Clara Luz, o Poeta e Na Solidão do Outro foram os revisores da Letramento. Da Letramento, entendi. Agora que está sendo o Jardim Martins, que entendi. É só pra gente situar. Os e-books foram revisados por mim mesmo. Por você mesmo. Por nós, né? Por mim e por Ana Cláudia, né? E talvez tenha que passar por uma outra revisão. Entendi. Porque quem escreve não consegue enxergar, às vezes, erros. Exatamente. Porque a gente chega naquele vício, né? Exatamente. Mas aí E quando você escreve, você não pode preocupar com a gramática, né? Porque senão você perde meio que o foco ali, o sentimento que você quer passar, né? Existe um travamento, muitas vezes, de muita gente que é especialista em letras, né, os professores, inclusive, de não conseguir escrever porque eles estão tão ligados à rigidez gramatical, que eles não dão fluência à criatividade. Você fala uma coisa interessante. Eu já perguntei pra Carolina, que é a que revisou meu livro, né, por que a pessoa não... Muitos eles não escrevem livro por causa disso. Algumas pessoas ficam presas, né? Porque é tanta ideias técnicas que a pessoa não consegue fluir suas ideias. Porque ela já fica preocupada, gente, em fazer correto. Então você não tem que preocupar com fazer correto, você tem que dar... Eu, por exemplo, não sei se você é assim... imaginação. Que é a licença poética, a gente esconde a licença poética para fazer alguns erros de português, né? A gente atropelar algumas concordâncias, então meio que a gente esconde atrás do pouquinho. Algumas licenças poéticas, elas já vêm assim... porque na verdade, quando se fala em licença poética, não é só licença poética, é licença gramatical, inclusive, licença ortográfica, né? Quando você faz neologismos, né? Quando você, por exemplo, tem lá num poema lá meu que está lá escrito entretantos, né? Entretantos. Não existe a palavra entretantos, mas eu fiz ela existir. Eu também gosto muito disso também. Se eu gostar da palavra, eu ver que ela encaixa. Mas só um minutinho, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta, tá bom? Ok.